Gente, agora sim eu vou trazer para vocês entrevista de peso. Essa foi obtida, a justiça seja feita, combinada pelo nosso analista Gustavo Uribe. O 360 continua a série de entrevistas com os principais homens das campanhas dos candidatos que centralizam a atenção da disputa pela presidência da República. Hoje a gente recebe ao vivo no 360 o ministro da Casa Civil, está lá no time que vem traçando a estratégia de Bolsonaro para a reeleição. Estou falando dele, Ciro Nogueira. Ministro, muito boa tarde, que bom que deu certo, que bom que o senhor está aqui. Consegue me ouvir bem? Perfeito, Dani. É um prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. Eu já inicio chamando o Gustavo Uribe. Gustavo Uribe, que fazendo justiça a ele, foi o intermediário desse convite. O Ciro Nogueira deu o voto ali de confiança, veio para cá ao vivo. Então, Uribe, a entrevista abre você. O Ciro Nogueira já está aqui conosco. Obrigado pela gentileza, Dani. Muito obrigado pela atenção, ministro. Ministro, eu gostaria de começar com o cenário das pesquisas eleitorais. Jair Bolsonaro tem aparecido estacionado nas pesquisas eleitorais. A campanha reeleição já foi pro tudo ou nada, colocou mensalão, colocou petrolão e as pesquisas apontam que a rejeição de Luiz Inácio Lula da Silva caiu em vez de subir. A campanha reeleição tem ainda alguma carta na manga, alguma munição para evitar que Lula ganhe no primeiro turno? Tem sim o voto da população, a multidão de pessoas. Nós temos um candidato que é o único homem hoje no nosso país que é capaz de mobilizar multidões onde ele vai, e está muito próximo de nós sabermos o resultado dessas eleições. Não são as pesquisas que vão definir quem é que vai ser o presidente da República, até porque se fosse pesquisa contasse, hoje nós não teríamos Bolsonaro na presidência da República. Então, acho que daqui a 8 dias, as pesquisas da próxima semana, você pode ter certeza, eu tenho um grande amigo que trabalha no Instituto de pesquisa só vale na semana da eleição, que é onde os institutos deixam de lado seus interesses e vão tentar voltar a ter credibilidade no nosso país. Ministro, eu pego daqui, a gente segue conversando nós dois aqui com o ministro Ciro Nogueira da Casa Civil. Entendo, né? Agora, eu tenho obrigação de dizer para o telespectador que o senhor é um político profissional. O senhor é um manejador experiente da política. E o senhor sabe que as pesquisas, elas servem sim para apontar tendência, tanto que o senhor monitora. O Ciro Nogueira, gente, ele foi durante muito tempo presidente do PP, está licenciado agora da presidência por conta do cargo no Ministério da Casa Civil, mas tocou o crescimento desse que virou um partido muito importante no Parlamento do Brasil e, em especial, em governos estaduais, com prefeituras e governadores eleitos, muito baseado na ciência. De todo modo, ainda que nesse momento o discurso político seja o de desacreditar as pesquisas, a gente sabe que tem um trabalho muito forte para tentar equilibrar um pouco o jogo entre os mais pobres. Hoje, eu vou trazer essa apuração daqui a pouco, detalhar. Eu vi que na propaganda eleitoral, além do Auxílio Brasil, o presidente Jair Bolsonaro acena com um programa de distribuição de alimentos, comprando alimentos da agricultura familiar para distribuir aos mais pobres. A minha pergunta é, ministro, o senhor enaltece a economia? Que pena, acho que perdemos o sinal. Vamos ver se ele ainda nos ouve. Voltou, está aqui comigo. O senhor enaltece a economia, ministro, mas por que é, então, que quem mais precisa do Estado não vê em Bolsonaro a melhor opção para comandar o Brasil por mais 4 anos? Perdemos o sinal. Ele vai voltar aqui conosco, Ciro Nogueira. A gente está fazendo essa entrevista por Skype. A gente vai reconectar com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ele iniciou aqui a pergunta dizendo que as pesquisas que valem são as pesquisas da próxima semana, que são as pesquisas da semana da eleição, onde haveria um esforço dos institutos para fazer ali, encaixar, né, o espírito do eleitor que está indo à urna com os resultados. A gente teve a entrevista interrompida pelo sinal, não tem problema aqui, ninguém desiste, viu, ministra? Brasileiro não desiste nunca, como o senhor sabe. Gente, esse é Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, um dos integrantes da linha de frente da estratégia do presidente Jair Bolsonaro. Ministro, eu estava dizendo o senhor, né? O senhor estava falando sobre as pesquisas, eu disse tudo bem, a parte, o senhor sabe, conhece, maneja política há muitos anos, também com base em pesquisas, mas pacificando, então, tudo bem, o discurso é esse agora, mas tem claramente um segmento da população onde o presidente está tentando equilibrar o jogo e está muito difícil, que são os mais pobres.
Bolsonaro fez o Auxílio Brasil e hoje, a gente vai detalhar logo mais, o presidente apresentou uma proposta no programa eleitoral dele de distribuição de alimentos para os mais carentes. Comprar da agricultura familiar e doar, distribuir esses alimentos a quem está passando fome. Isso é claramente um esforço para conseguir o voto do mais pobre. A minha pergunta para o senhor, que elogia tanto o desempenho da economia, é por que é que quem mais precisa do Estado não vê em Bolsonaro a melhor figura para ficar à frente do país pelos próximos 4 anos? É mais de 50%, é muita gente. Dani, nós temos um esforço muito grande do nosso governo de demonstrar tudo que nós fizemos, né? Tem os candidatos que ficam só no discurso, como é o caso do Lula, e os candidatos da vida real, que é o Bolsonaro, que é quem cuidou das pessoas, quem transformou um auxílio que era de 80 a 160 reais, colocou para 600 reais, contra o voto do Partido dos Trabalhadores, contra o desejo do Partido dos Trabalhadores, que por eles as pessoas ainda estavam recebendo isso. Nós implementamos o Vale Gás. Nós temos o maior programa, o programa econômico de maior sucesso no mundo atualmente, na atualidade, que isso vai ter muito mais efeito, tanto que auxílios, porque nós estamos recuperando a capacidade de emprego no nosso país. Nós vamos, até o final do ano, atingir uma marca histórica de 8%, que nós vamos chegar muito próximo do pleno emprego no nosso país. Se existe um país de sucesso econômico, gostem ou não, é o Brasil. Nós temos hoje uma inflação muito menor do que a dos Estados Unidos, que da Grã-Bretanha, a gasolina mais barata do mundo. Então, nós temos hoje um sucesso na economia que é um ícone no mundo. Agora, existem as narrativas. Nós temos hoje a grande parte da mídia maciçamente trabalhando contra a imagem do presidente, querendo distanciar ele das pessoas mais pobres. Só a verdade dos fatos é que vai modificar essa situação. E eu espero que as pessoas tenham avaliação do que realmente está acontecendo no dia a dia, com o vizinho, com os colegas de trabalho, com as pessoas conhecendo a realidade do nosso país e lembrando do desastre do que era a economia e os governos do PT do passado. Então, é isso que eu tenho certeza irá acontecer nessa eleição, dissociar essa narrativa que grande parte da mídia quer fazer contra o presidente, e eu tenho certeza que isso acontecerá no dia 2 de outubro. Ministro, o senhor fala em narrativa, né, e culpa a imprensa por uma parte disso. Eu lembro, em 2018 ainda eu trabalhava na Folha, eu escrevi uma coluna dizendo que Bolsonaro seria eleito antes da eleição, então, porque as pesquisas já mostravam isso, ao contrário do que uma parte da base bolsonarista diz hoje, mas que seria difícil, né, encher a barriga e a mesa das pessoas com narrativa. Então, o que acontece, me parece, é que tem uma diferença entre o Brasil que Brasília está vendo e o Brasil que a urna ou que as pesquisas estão mostrando e que a realidade está mostrando, né? O senhor é do Piauí, o senhor sabe que houve, por conta da pandemia, um empobrecimento da população. Tem gente que está passando fome. Tem gente que está passando fome, ministro. Não, o senhor é verdade. Diga. Mas não houve empobrecimento, minha amiga. Dani, ele tem todo o respeito, você sabe, você é uma pessoa que eu considero. Não houve empobrecimento nesse governo. Empobrecimento houve no governo passado. Nós estamos atingindo aqui a diminuição da pobreza no país em 20%. Essa é que é a verdade. Agora, nós saímos de uma pandemia, a maior pandemia da nossa história, no momento de uma guerra que afetou a vida das pessoas. A verdade é essa. Agora, você dizer que no governo Bolsonaro as pessoas empobreceram, não é verdade. Não é verdade. Nós diminuímos a pobreza no nosso país em 20%, que é um número fantástico para um país que está saindo de uma pandemia. E o senhor entende, então, que essa rejeição que esse segmento tem até agora, segundo as pesquisas ao presidente, se deve basicamente à imprensa? Não, basicamente, é uma parte da imprensa que não tem não teve a capacidade de separar a vontade de derrotar o presidente, de informar as pessoas da forma correta. Nós não temos uma imprensa no Brasil, me perdoe dizer para você, isenta nessa eleição. Existe um massacre contra a imagem do presidente, que, graças a Deus, ele tem as redes sociais, tem a verdade a seu lado, que eu tenho certeza que, no final das contas, isso vai prevalecer.
O senhor consegue fazer... As críticas à imprensa, elas são um clássico, né? De todos os governos, mas no Bolsonaro bastante, né? Mas o senhor consegue ver o outro lado? O senhor acha que o presidente poderia ou deveria, em algum momento, ter mudado o rumo da retórica, o tom, né? O imbrochável, ou mandar as jornalistas calarem a boca, né? Chegar a agredir verbalmente, né, colegas nossos da imprensa? O senhor acha que há um caminho aí que poderia ter sido adotado lá atrás, não por respeito a jornalista XYZ, mas por respeito à imprensa como pilar de qualquer regime democrático, ministro, que eu sei que o senhor tem. Eu sou testemunha. Dani, eu prefiro muito mais um presidente que às vezes fala o que pensa, que às vezes pode até não falar o politicamente correto, mas que respeita, que não está tratando de controle de mídia, que não está fechando rádios, como acontece na Nicarágua, que não está proibindo emissora de fornecer, como se fala que isso pode acontecer no nosso país. É um presidente que fala a verdade. Ele é um homem transparente, é um homem que fala a verdade, fala o que pensa, e é por isso que ele tem uma quantidade de seguidores tão grande hoje no nosso país. Eu vou ser muito franco. Eu prefiro uma pessoa desse tipo do que uma pessoa que é capaz de enganar e manipular as pessoas e falar apenas o que alguns querem. É um homem que focou o seu governo em não gastar com a imprensa, não anunciar como anunciava-se no passado. É uma opção, mas ele está pagando um preço caro por isso é verdade. Ministro, vamos seguir. Vou trazer o Uribe de novo para a gente fazer girar essa conversa. Opa, vamos com o Yuri Pita, então. Yuri Pita está aqui, nosso analista em São Paulo. Ciro Nogueira está aqui conosco, ministro da Casa Civil. Yuri. Obrigado, Dani. Boa tarde, ministro. Obrigado por estar conosco. Acabei de ver aqui, o presidente Jair Bolsonaro acabou de publicar um post no Twitter que ele diz o seguinte: Lula não apresenta plano porque já negociou ministérios, estatais e bancos em troca de apoio. Esse modelo promíscuo resulta num governo que trabalha por interesses estranhos e não pelos da nação. Não dá para assumir compromissos com o povo se já está comprometido com maracutaia. Como que o senhor interpreta essa postagem, ministro? Quando, no segundo turno, Bolsonaro não vai buscar apoio de outros candidatos, de outros partidos? E por que ele fala em negociar ministérios estatais e bancos, se no atual governo Bolsonaro, e o senhor é um representante disso, também há participação de partidos em ministérios para ajudar a governar? Por que o presidente faz esse discurso, sendo que todo governo precisa do apoio de outros partidos e de outras alianças para conseguir se eleger e para conseguir governar? Me cite uma estatal que foi entregue para um partido político em troca de apoio. Uma. Só quero uma. Me cite uma diretoria de banco de Petrobras que foi entregue a partidos políticos. Qual foi o ministério que foi entregue em porteira fechada, como acontecia nos governos anteriores? A diferença é a porteira fechada, ministro, é isso? Exatamente. Esse governo não trocou o apoio. Nós começamos a apoiar esse governo muito antes dos nossos técnicos ou pessoas forem escolhidas. Eu mesmo não fui entregue para o progressista Casa Civil do nosso partido. Eu fui escolhido individualmente pelo presidente sem entregar isso para o meu partido. Quando eu fui para a Casa Civil, só fui eu e a minha chefe de gabinete. Todo o quadro foi escolhido pelo presidente. Graças a Deus que isso ocorreu, porque são pessoas extremamente competentes e preparadas. Então é muito diferente. Ou você acha que as estatais no nosso país passaram a dar lucro por passe de mágica? Foi por conta disso, dessa blindagem das políticas, que não aconteceram esses escândalos nas estatais, que elas passaram de dar prejuízo de bilhões de reais para lucros que enche aos olhos o mundo inteiro. Então essa é a diferença. Quando ele fala isso, ele fala como exemplo como acontecia. O meu partido recebia os ministérios no governo do PT, era de porteira fechada, e fazia as indicações da forma que queria, era vice-presidência de banco, de Caixa Econômica, de Banco do Brasil, de estatais como a Petrobras. É por isso que aconteceram esses escândalos. E isso está completamente blindado. Mas houve escândalos em estatais que o seu partido comandava, ministro? Aconteceram escândalos e foram erros. E foram devolvidos bilhões de reais. Ou o Paulo Roberto Costa não devolveu bilhões de reais aí. Ele era uma indicação do PP. É verdade, foram erros de quem indicou naquela época.
indicou pessoas erradas, que hoje está completamente blindado. Quem imaginar que no segundo turno o presidente Bolsonaro vai buscar apoio de outros candidatos, trocando estatais, trocando ministérios, perca a esperança que esse presidente não vai fazer isso. Ministro, não é do seu perfil. Deixa eu citar aqui umas... Só porque eu entendo e o ministro está correto no papel de defender o governo. O senhor fez uma pergunta, né? Me cite uma estatal. Eu posso dizer o INEP, a própria Codevasf. A gente tem uma série de empresas cujos espaços... Calma, só um pouquinho, ministro. Só um pouquinho. Eu falo de estatais. A Codevasf pode dar lucro, Dani? Perdão? A Codevasf não é empresa para dar lucro. Não dá lucro, mas se tornou o principal duto de distribuição das emendas do orçamento secreto, por exemplo. Eu estou falando estatais. Codevasf não é uma estatal. Não, mas é um aparelho, um maquinário, tem função executiva e está, claro, uma autarquia está vinculada ao governo federal. Mas não foi entregue a um partido político. Foi escolhido um técnico. Eu estou dizendo que as estatais estão blindadas. Eu pedi para você me citar um estatal que foi entregue politicamente. Eu tenho certeza que você não consegue fazer isso porque isso não ocorreu. Deixa eu fazer uma outra correção aqui sobre o empobrecimento, né, que o senhor citou, né? A renda dos brasileiros caiu e quem mediu foi o IPEA, ministro, né? A renda média recuou 8,7% no primeiro trimestre. A gente perdeu o sinal? Não, o ministro está aqui comigo. Não, perfeito. A renda diminuiu, Dani, por conta da pandemia, diminuiu muito menos no nosso país do que em outros lugares. Agora pode buscar as pessoas que passavam fome no nosso país, nós diminuímos 20%. Deixa eu trazer o Leandro Rezende para essa nossa conversa. A gente está com o ministro Ciro Nogueira aqui, ministro da Casa Civil. São 10 dias para a eleição e ele vem com todo o arsenal que tem para fazer a defesa da gestão de Jair Bolsonaro. Leandro Rezende, vem para cá, meu caro. Valeu, Dani. Ministro, obrigado por estar conversando com a gente. Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro, durante uma entrevista, deu a seguinte declaração: se eu não ganhar no primeiro turno, algo de anormal aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. No dia 19 de agosto, ministro, o senhor deu uma declaração dizendo que esse tema dos ataques do presidente às urnas eletrônicas seria superado e que não duraria até o final das eleições. A gente está na reta final, o presidente continua colocando as urnas em dúvida. Por que o seu conselho, a sua afirmação não foi seguida pelo presidente, ministro? Está seguindo. O que o presidente quer dizer é que pela quantidade de pessoas que estão nas ruas, e ele realmente é o único candidato que foi capaz de mobilizar multidões, e não é só em um estado, em todos os estados onde ele vai, que esse resultado com certeza vai se transformar em uma vitória nas eleições. E eu tenho confiança nisso. Mas... desculpa, Dani, só porque é um sinal, né? O presidente tem um histórico de ataques e de colocar em dúvida o Tribunal Superior Eleitoral. Ele não fala ali de público na rua, ele fala que algo de anormal vai acontecer no TSE caso ele não ganhe no primeiro turno. O senhor acha que isso não é um ataque, que o presidente não está atacando as urnas eletrônicas? Eu acho que isso é completamente superado, nós vamos ter um pleito transparente. Eu acho que o TSE tomou as medidas em conjunto com o Exército, e as sugestões foram acatadas, isso aí eu acho um fato superado. Ministro, a gente combinou um tempo com o senhor e a gente acabou tomando mais tempo até do que a gente havia combinado por conta do problema técnico. O senhor dá esse voto, essa declaração aí, claro, de confiança na apuração no sistema eleitoral, que é da gente celebrar, em especial por conta do clima, né, no Brasil. E eu aproveito, então, já me despedindo aqui, para fazer um último, se puder, né, ministro? Um último pedido. A gente vê certa agressividade na eleição, resvalando para a violência física. A gente já perdeu eleitores por conta da questão política. Ontem houve ali a agressão a um pesquisador do Datafolha. Hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do partido do senhor, amigo do senhor, o senhor conhece ele de longa data, fez aí acusações também, né, contra. Eu queria talvez uma fala, ministro, no sentido de serenar o ânimo e de talvez um pouco deixar cada um fazer o seu trabalho. São 10 dias para a eleição. Esse ambiente de violência, ele também tem custado um pouco a Bolsonaro, que é cobrado, né, sempre que algo acontece. Então, deixo aí o espaço para o senhor fazer a manifestação que achar possível. Dani, qualquer tipo de violência, ela não deve ser tolerada, não deve ser incentivada.
É uma pena que às vezes só se noticia violência contra as pessoas. Outro dia um deputado no Paraná, ele e a família foi agredida por alguns militantes do PT e ninguém noticiou isso no país, não com a mesma dimensão que aconteceu com algumas vezes. Então existe uma tendência de querer se noticiar que a agressividade é só de um lado. A agressividade, não, a única pessoa que foi atingida quase na sua vida, que quase perdeu sua vida, sinceramente, foi o presidente da República quando tomou uma facada de um membro da esquerda. Então, isso que ocorreu, mas nós temos que tentar evitar qualquer tipo de violência. Eu condeno radicalmente as pessoas que agrediram esse pesquisador. O que o Arthur Lira quis dizer é que existe algo errado nas pesquisas do nosso país, que não pode ter pesquisa com 20% de margem de erro. Então, vocês vão ver, e me corrijam no futuro se eu estou errado, que as pesquisas, a partir da próxima semana, elas vão começar a se unificar nos resultados. E grande parte dos institutos que só são acostumados a acertar os resultados no dia da votação na boca de urna. Até lá, muita coisa vai ocorrer. Eu espero que nós tenhamos um pleito que o melhor vença e, se Deus quiser, vai ser o nosso presidente Bolsonaro. Ministro, obrigada, gente. Ciro Nogueira, aqui no CNN 360, respondeu, travou o bom combate. Ministro, obrigada. O senhor vai tirar licença na reta finalíssima ali para cuidar um pouco do seu estado, é? Como eu tenho direito a férias, eu vou tirar aqui 4, 5 dias de férias na próxima semana para me dedicar à eleição do presidente no meu Piauí. Muito bem, Ciro Nogueira, bom trabalho, muito boa sorte. Volte mais vezes, ministro. A gente gosta de ter o senhor aqui ao vivo também. Obrigada, até a próxima. É um prazer estar com vocês. Um abraço.